pede pelo advogado, por isso ele advoga, é junto. E quando você tira o advogado, na verdade, você tira o cidadão. E o que nossa missão é representar cada brasileiro desse país. No passado, os soldados, eu conversava com meu afilhado, meu primo, Aramis. E ele dizia que no passado, aquele senhor da montanha, o sábio da montanha, que ficava com o seu cajado dando conselho, hoje virou psicólogo. Aquele alquimista que ficava lá fazendo a poção mágica, hoje virou químico. E eu falei, e nós advogados, éramos o quê? Nós éramos aqueles guardiões da fronteira, porque na época tudo se resolvia na espada. Então, como que você protegia o seu povo dentro daquele feudo? Tinham soldados que protegiam o povo para não ser dizimado. E eles sacavam a espada e resolviam pela força. Hoje, nós mudamos a espada pela palavra, pelo argumento. E os advogados passaram a ser os soldados da população. É isso que nós somos. Porque quando o problema realmente atinge um patamar insuperável, a última instância que o cidadão tem é buscar o seu advogado. A mesa do advogado, você conhece como está a sociedade. Se a família está bem, se a família está mal, tudo deságua na mesa do advogado. O melhor termômetro está na mesa do advogado. Posso ser mais incisivo? Na verdade, os juízes, quando eles prestam concurso público, muitos deles já tiraram sua carteira de ordem, não é verdade? Sem dúvida. E aqueles que estão no Tribunal de Justiça, os próprios desembargadores, quando precisam se valer do seu direito, procuram quem? Também procuram um advogado. E o que nós precisamos fazer cada vez mais é a união da família forense. Porque todos são essenciais para a justiça. Nós não precisamos ter as coisas, o juiz, o advogado. Não há antagonismo. Há muito pelo contrário. Muito ao contrário, nós temos os mesmos interesses. Todos querem resolver o processo e queremos levar à justiça. Então, nós precisamos, graduamos na mesma faculdade, nos mesmos bancos acadêmicos. O juiz, o advogado e o promotor nascem da mesma cadeira acadêmica. Ou seja, nós somos irmãos de academia e crescemos e desenvolvemos funções diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, nós nascemos da mesma gênese, desenvolvemos funções diferentes, mas para chegar no mesmo objetivo. De maneira que, se a gente está em posições diferentes nesse jogo, todos querem o mesmo objetivo. Se não bastasse que muitos dos concursados, quando se aposentam, retornam novamente e acabam sendo advogados. O que também é aceito normalmente pela advocacia, de maneira que o advogado ele pode ingressar ao Poder Judiciário colaborando e, por sua vez, o magistrado, quando encerra a sua carreira, também pode voltar à advocacia colaborando com a sua experiência. Então, é uma troca de experiência. O magistrado traz a experiência dele para a advocacia, o advogado leva a experiência dele para a magistratura. Muito bem observado. Bom, agora vamos sair desse polo e vamos para o lado do direito tributário, né? Porque o que mais a gente sofre é com os tributos nesse país, né? Num das suas falas aí, o senhor citou uma das suas lutas, que é uma luta também que a Associação Comercial desenvolve, a Fiesp desenvolve, que é justamente o direito do cidadão de saber quanto ele está pagando de imposto em cada produto que ele compra. Então, eu comprei meu óculos, tenho que saber quanto está custando de impostos esses óculos. Comprei lá no supermercado uma lata de óleo, de azeite, ou seja o que for, um açúcar, um café, e tinha que estar estampado ali, olha, tantos por cento de tributo aqui, tantos por cento disso e tal. Claro. E os governos vêm relutando há anos em aceitar, fornecer essa situação para a população. Eu queria tocar sobre isso e dizer o seguinte, que ontem mesmo eu almoçava com uma pessoa que tem negócios na China e está trazendo esse negócio para cá, para o Brasil. É impressionante os preços do produto, mesmo com a carga tributária enorme, o produto chinês chega bem mais barato do que o produto brasileiro. Porque nós temos carga tributária na ida, na volta, é uma coisa tremenda. Como é que o senhor vê essa situação? Principalmente porque a gente não acredita que o próximo governo venha fazer uma reforma tributária como a dos sonhos. Eu acho, primeiro ponto, nós precisamos mexer na estrutura tributária do Brasil, mas esse é um sonho acalentado há muitos anos e de difícil operacionalização, porque são vários interesses. Mas o primeiro ponto que a gente tem defendido, e eu sou conselheiro da Associação Comercial, que encampou também essa briga e criou a campanha de olho no imposto, e eu defendo isso no livro, é o princípio da transparência fiscal. Senhora em casa, você vai lá no supermercado e quando faz a compra não sabe quanto está pagando de imposto. Esse é um grande problema. Você não sabe quanto paga. E quando você paga um valor muito elevado, você acaba não tendo noção da sua cidadania. Então, o que nós defendemos? No modelo americano, por exemplo, você vai comprar um lanche,
Você paga o valor do lanche e a menina do caixa diz, olha, são $5,50, o senhor tem que dar mais $2 de impostos. Você paga separado. Imagina o cidadão em casa, indo comprar ao supermercado, gastando R$300, a moça do caixa diz, R$300, você paga. Ela diz, agora o senhor me deve mais 150. Aí o jeito vai dizer assim, não, eu já te paguei. Não, o senhor deve mais 150, mas do quê? De impostos. Você ia criar na população, todos nós íamos entender por que nós pagamos tanto. As pessoas mais humildes acham que tudo ela ganha, quando na verdade é a que mais paga, porque é o chamado imposto regressivo. Ele pesa mais para quem tem menos. Então o que nós defendemos no livro, nesse curso de direito tributário, uma das teses, é que a população tem o direito de saber. E não é porque é uma tese inovadora, porque está na Constituição. No artigo 150 da Constituição Federal, ele diz lá, o consumidor deverá ser informado dos impostos incidentes sobre os produtos. Eu até brinco, eu digo, que tributa mais? A gente sempre pergunta, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu pergunto, o que tributa mais, o ovo ou a galinha? Imagina de manhã você tomando café da manhã e olhando nas embalagens quanto você paga de imposto. Pode ter uma indigestão. Verdade. Porque o volume, nossa, manteiga é tanto, o requeijão é tanto, economia tributária, eu vou comer isso porque é mais barato que o outro. Então, essa discussão toda eu trago para o livro de uma maneira fácil de ler, porque nós precisamos promover a facilidade do acesso à informação. Então, essa campanha de olho no imposto, que nós trabalhamos e que a associação encampou de uma maneira muito importante, e nós estamos trabalhando esse tema no livro, é justamente para a gente tornar lei, e não precisa mudar a Constituição, não precisa fazer reforma tributária, basta uma lei ordinária. Existe já a previsão constitucional, a previsão constitucional diz impostos, poderia dizer tributo, porque tributo é mais do que imposto. A Constituição só diz imposto, já seria um avanço. Nós entendemos que basta, portanto, uma vontade legislativa, no sentido de edição de uma lei, a regulamentar a informação dessa tributação das mercadorias, que é um direito legítimo e que os países desenvolvidos já demonstram para a sua população. E o que faz o governo relutar em permitir isso? Eu digo que, historicamente, o Estado estimula a população a brigar com ela mesma, mas nunca atingiu o Estado. Se você olhar, os direitos de natureza privada são estimulados. Direito trabalhista, olha, se o seu patrão não fez uma coisa, processe ele, o seu direito, exige a respeito como empregado. A Justiça do Trabalho é um sucesso, você tem uma justiça especializada em direito trabalhador. O consumidor, ele diz, olha, se o fornecedor não atender, processe ele, cobre ele. Ou seja, nós já temos hoje áreas especializadas em direito do consumidor, sempre facilitando. Inversão donos da prova, o consumidor é coitado, o trabalhador é coitado. Agora, quando falamos do cidadão, que é mais coitado do que tudo, porque paga, não porque ele deseja, porque o trabalhador trabalha ainda por vontade dele, o consumidor consome por vontade dele, mas a gente paga imposto não é por vontade nossa, é por necessidade. E nós precisamos de serviços públicos que só podem ser prestados pelo Estado. Segurança é pelo Estado, educação eminentemente pelo Estado. Então, quando você vai processar o Estado, já não tem inversão donos da prova. Então, sempre que você processa o patrão, você tem facilidade para o empregado. Quando você, consumidor, processa a empresa, você tem facilidade para o consumidor. Agora, quando você, cidadão, processa o Estado, o processo demora, tem uma série de outros prazos diferenciados, de recursos diferenciados, de maneira que o acesso do cidadão à justiça para as questões de Estado acabam sendo sempre diminuídos. Então, para ele brigar com o Estado é muito mais difícil do que para ele brigar com os demais. De maneira que a gente acaba fazendo, de maneira indireta, desestimulando a população a cobrar os seus direitos. E aí nós violamos a cidadania. Na Praça da Sé, em São Paulo, eu visualizei aquele impostômetro. Né? Na associação comercial mesmo. Na associação comercial, Mas me parece, o que pese aquele impostômetro, me parece que a sociedade é muito pouco informada sobre os seus tributos, o quanto recolhe, o quanto paga. Eu acho que deveria haver uma explanação maior, eu acho que comercial. Eu acho que a sociedade não exige, né? São as entidades de classe que fazem essa exigência, mas elas não encontram o coro da sociedade, não é uma exigência de sair às ruas e falar, nós queremos saber quanto eu estou pagando imposto por meu carro. Nós fizemos uma campanha, Raul, isso é importante.